como é que vai funcionar? Tá? A gente vai pedir para vocês se dividirem em grupos de 4 ou 5 pessoas. O ideal é que seja de 5 pessoas. Tá? Esse grupo é para o ano inteiro. Então, começou o grupo, esse grupo vai continuar o ano inteiro. Vão dar 9 ou 10 grupos. Se a gente for usar os polos, vão dar 10 grupos. Tá? Então, a gente vai definir, a cada ciclo, a gente vai definir um tema principal. Por exemplo, pré-natal. Então, o primeiro ciclo vai ser o ciclo de pré-natal. Dentro do pré-natal, a gente vai escolher vários tópicos menores. Por exemplo, infecção urinária na gravidez, exames de rastreamento, pré-eclâmpsia. Então, dentro do tema maior, vão ter 10 temas menores. Cada grupo de vocês vai receber um tema desse. Por exemplo, o grupo das 5 aqui vai receber o tema de infecção urinária na gravidez. Então elas vão trabalhar durante esse ciclo, que é um ciclo de mais ou menos 2 meses, esse tema. Esse ciclo ele tem 3 encontros preparatórios e um encontro final que é para apresentar a revisão. Então nesses encontros preparatórios vão ter alguns preceptores com vocês que vão ser os orientadores do trabalho, da revisão. Então, vocês vão no primeiro encontro ideal que vão trazer, buscar literatura. No segundo já trazer alguma coisa, uma ideia de um texto. No terceiro está fechando para no quarto encontro estar apresentando. Então essa é a metodologia. O que vai acontecer daí? Como são 5 pessoas, a cada um desses ciclos, vocês vão escolher uma pessoa para ser o autor principal da revisão. Então essa pessoa que for o autor principal já vai valer pelo TCC de vocês, então já vai estar com o TCC pronto. Como são 5 ciclos e 5 pessoas, então cada vez um vai ser o autor principal. E a grande vantagem é que a gente vai fechar o ano, vocês vão fechar a residência de vocês com pelo menos 5 trabalhos e provavelmente publicados, porque se ficar com a qualidade que a gente espera, a gente vai submeter para a revista e provavelmente vai ser publicado. Então serve para publicação e para o currículo de vocês. Acabou de gerar uma dúvida. No dia da apresentação, você acha que vai ter tempo hábil para todo mundo? Então, no dia da apresentação é uma apresentação de 10 minutos. Vocês vão dizer assim, a gente revisou a gente buscou tal literatura, vimos que a ITU na gravidez tem tais características, os agentes etiológicos mais frequentes são tais e o tratamento é tal. É super curto e também é interessante para vocês treinarem a apresentação, porque nos congressos é assim, 10 minutos para apresentar. Então, terminando a apresentação já vai para o nosso blog, esse é o nosso blog aqui, e daí todos os trabalhos de vocês vão subir para esse blog, como todas as aulas de agora em diante, toda aula semanal que os R1 vão ter e que vocês tiverem aulas, no dia seguinte a gente já quer que esteja no blog para vocês. E algumas aulas também, por exemplo, hoje a gente vai gravar a aula inteira, porque quem não pôde vir daí pode assistir a aula depois, tá? Então vai subir também. Mas a presença só vale quem tiver presente mesmo, né? Não adianta assistir depois que não vai ganhar a presença. Daí é bom que vocês possam ver. Então, vocês ficaram com mais alguma dúvida sobre isso? Não? Então vamos começar a aula. Então o Michael vai começar. Essa primeira, então, vocês todos já conhecem o Michael, né? Então, a primeira aula ele vai falar de como buscar, né, literatura. Na verdade, foi dada uma aula parecida para vocês quando eram R1, mas agora é mais profunda, mais hard. Na outra, a gente focou mais em tirar dúvida na hora, no meio da consulta, aqui mais para focar em como elaborar uma busca para a elaboração de um artigo de revisão. Tá, então o objetivo é dessa aula, capacitar para localizar e utilizar evidências para tomada de decisão sobre problemas clínicos. Então, primeiro, identificação de resumos de artigos sobre uma questão específica usando o banco de dados do Medline, pelo PubMed, na internet. Buscar evidência para embasar a tomada de decisões terapêuticas através da Cochrane. Pesquisar diretrizes. Reconhecer vantagens e desvantagens de livros textos e das homepages da internet. Entender os diferentes usos de evidência clínica e bibliológica na prática.
Tem um texto que eu vou passar depois para receberem por e-mail, que não está publicado ainda, mas vai sair ainda nesse primeiro semestre, que é na verdade eu vou passar o texto todo, mas é da página 5 a página 10, mais seguras tabelas. Vai passar também uma revisão bem curta do Haynes, e depois a leitura opcional. Tem 2 capítulos aqui que são bastante interessantes do livro do Brian Haynes sobre medicina baseada em evidências. Daí eu vou passar em PDF. Os artigos são esses aqui. Então aqui tem a partir do 2, tem 2, 3 e 4. São bem, só que bem mais aprofundados, só com aquela inicial que está em português já é suficiente. Então, cada vez que a gente vai ler jornal, revista ou na televisão, tem aquelas notícias que são meio aleatórias, quando das rodas. Então a gente escolhe um fator de risco ou de proteção, comidas gordurosas, estresse, vinho tinto, terminais de computador, café, tabagismo, atividade física, podem causar. A gente escolhe o que pode causar: hipotermia, doença cardíaca, câncer de mama, remissão espontânea, glaucoma, depressão, e a gente escolhe a população. Então toda hora está tendo artigos muito, às vezes de qualidade muito baixa, e recebe uma manchete. Agora se descobriu o gene que causa diabetes. Você acredita numa notícia assim? Agora descobriu a cura para AIDS. Como se amanhã já pudesse ter tratamento que ia curar a AIDS de toda a população. Então, por isso é importante a gente ir atrás do artigo que realmente foi publicado e poder avaliar criticamente o que ele está dizendo. Então, antes de começar a fazer a revisão, tem que primeiro definir claramente o objetivo na revisão da literatura. Né? O objetivo pode ser entender melhor o assunto, né? Que a gente geralmente vai fazer ou quando não domina o assunto. Então, quando eu não domino o assunto, eu não vou ficar procurando dúvidas específicas. Eu vou abrir um livro e ler um capítulo sobre aquele assunto daquele livro, né? Ou vou procurar uma revisão que aprofunde de forma um pouco melhor aquele artigo. Geralmente na fase inicial da revisão ou para quem não domina o assunto. Quando vocês vão fazer uma revisão sobre algum tema clínico, mesmo que você já conheça o assunto, é interessante ver o que em outros locais já foi dito sobre o assunto. Né? Baixar boas revisões sobre o assunto, ver o que nos principais livros de atenção primária é dito. Não necessariamente para aprender mais sobre o assunto, mas para entender as questões que são mais importantes de ressaltar, quais são as principais dúvidas que vocês têm. Então, mais para ter um apanhado geral do tema que vocês vão abordar. Um outro objetivo pode ser aprofundar dúvidas específicas. Isso geralmente se faz quando já domina o assunto ou em fase posterior na revisão. Além de definir claramente o objetivo, é importante definir claramente o que buscar. Né? Definindo o que a gente busca, a gente parte de uma dúvida clínica. A partir da dúvida clínica, a gente elabora uma questão que seja factível de ser procurada, a resposta. Né? E em cima dessa questão clínica, a gente elabora uma estratégia de busca. Para compreensão geral, pode ser livros textos, por exemplo, o Tratado, o Barker, o Gorol, o Murtagh, que eu mencionei todos no ano passado. Não sei se tem algum que vocês usam mais. Um Tratado provavelmente todo mundo usa, não sei se os outros têm nas clínicas. Sites com revisões narrativas, como o UpToDate, o Prodigy, que é o CKS, não sei se alguém usa nas clínicas. Se não usa, recomendo fortemente que usem. Pode passar. Agora para os R1 eu passei um a um o site, mas acho que agora não daria tempo de passar um a um. Depois eu posso passar para vocês. Os cadernos de atenção básica, o artigo de revisão, como na American Family Physician, Australian Family Physician, artigos de revisão identificados pelo PubMed. Então isso aqui são as fontes para fazer uma revisão, uma leitura geral um pouco mais ampla sobre o assunto. Depois, para aprofundar temas específicos, sugiro fortemente 3 fontes, que são o Dynamed, revisões do PubMed, que depois eu vou mostrar como fazer, e revisões na Cochrane, que eu vou mostrar um pouco mais sucintamente como fazer do que do PubMed. Então, como definir o que buscar? A gente parte de uma dúvida clínica, que transforma numa questão para nortear nossa pesquisa,
e a questão a gente vai operacionalizar ela através de uma estratégia de busca. Dúvida clínica. Então, por exemplo, a gente é convidado para elaborar um protocolo sobre manejo do diabetes na rede das clínicas da família. Uma questão importante que tem que ser discutida no protocolo é sobre intensificar ou não o tratamento antihipertensivo para alcançar metas mais rigorosas em pacientes com diabetes. Vale a pena fazer isso, né? Isso envolve custos maiores, quando a gente vai intensificar, envolve mais efeitos adversos, envolve mais passar para o paciente que tem um rótulo de doente, que nunca está conseguindo atingir os alvos. Então, para a gente tomar essa decisão de intensificar o alvo, tem que estar muito bem embasado na evidência. Tá? Então, essa é a dúvida clínica. Vale a pena fazer a intensificação do controle pressórico ou não? Né? Vale a pena buscar uma meta um pouco mais baixa ou não? Então, vamos transformar numa questão factível. Tem várias formas de sistematizar a transformação da questão. A mais conhecida é PICO. Né? P de população, I é de intervenção, C é o controle e O é de outcome, que é o desfecho. Né? PICO funciona muito mais para questões de intervenção, sobre tratamento, né? Que vai procurar o ensaio clínico randomizado procurando em qual população. Então é a população paciente com diabetes. E a intervenção, é a intensificação do controle pressórico, vou colocar talvez para a meta de 130 por 80. Né? O controle seria não fazer essa intensificação. E o desfecho seria talvez morte cardiovascular, ou infarto, teria que definir quais são os desfechos que a gente está procurando. De uma forma um pouco mais ampla, é mais interessante perguntar as circunstâncias clínicas do paciente, né? O fator ou terapia em estudo, o desfecho e os tipos de estudos a serem considerados. Pode passar. Então, por exemplo, questões clínicas vai procurar pelo termo diabetes, né? Então, em pacientes com diabetes. Fator ou terapia em estudo é tratamento antihipertensivo, né? Mas se não é estudo sobre intervenção, pode ser um estudo sobre fator de risco, por exemplo, eu quero saber a relação entre tabagismo e câncer de pulmão. Eu posso como colocar em a população geral, pessoas acima de 40 anos, fator é tabagismo, desfecho câncer de pulmão. Ele não vai fazer um ensaio clínico para isso, né? Não vai fazer uma pessoa fumar durante 20 anos como uma intervenção para ver se 20 anos depois desenvolver câncer de pulmão. Então a gente vai ter que usar um estudo observacional, né? Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Daí, em cima das características, a gente vai definir o tipo de estudo que a gente vai considerar. Então, se é uma questão que envolve mais intervenção, a gente vai atrás de ensaio clínico. Se é uma questão que envolve mais etiologia, fator de risco, vai atrás de um estudo de coorte, de um estudo de caso controle. Se é uma questão mais de diagnóstico diferencial, então, por exemplo, em pacientes que se apresentam com dor abdominal na clínica da família, quais são as probabilidades de cada diagnóstico? É outro tipo de estudo, geralmente é um estudo mais de prevalência, que a gente pega todos os pacientes que se apresentam com uma queixa, faz a investigação e vê qual a prevalência de cada um dos possíveis diagnósticos diferenciais naquele paciente. Depois eu vou mostrar melhor diagramado isso. Pode passar. Então, a questão factível a gente colocou em pacientes com diabetes e hipertensão, a intensificação da terapia antihipertensiva reduz complicações cardiovasculares e morte, procurando evidência de ensaios clínicos randomizados. Pode passar. E a estratégia de busca. Então, depois eu vou mostrar, tem os termos padronizados dentro do PubMed para a gente fazer a busca, tá? Que são os MASH terms. Então, eu procuraria com diabetes mellitus, hipertensão / tratamento medicamentoso, daí doenças cardiovasculares ou mortalidade, e o filtro ensaio clínico randomizado. Isso tudo dos filtros e palavras-chave eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, agora, só rapidamente os lineamentos. Na semana que vem, a gente vai aprofundar um pouco mais essa parte mais epidemiológica, de o que são cada tipo de desenho, ou delineamento de estudos de corte, ensaio clínico visualizado. Isso tudo a gente vai aprofundar um pouco mais na semana que vem. Tá? Mas, rapidamente, para estudo de etiologia, ou seja, fatores de risco, o principal é o estudo de coorte. A gente pega pacientes elegíveis para o estudo. Então, vamos estudar, por exemplo, todos os residentes de medicina de família que entraram no ano passado no programa. Né? Então, a gente vai acompanhar esse grupo fazendo consultas periódicas, coletando exame de sangue, avaliando o estresse emocional,
Vamos avaliar várias coisas. Então, e por acaso, ou por alguma exposição não intencional, mas que aconteceu, a pessoa foi exposta ou não a um fator de risco. Então, por exemplo, durante a residência é comum as pessoas dormirem menos, né? Então, a exposição pode ser privação de sono, né? Daí a gente vai ver o desfecho. Então, o desfecho pode ser estresse. Então, tem um desfecho a pessoa com um nível maior de estresse ou um nível menor de estresse. Então, a gente pode ver se a privação de sono em residentes de investimento de comunidade está associada a maior nível de estresse. Então, seria um estudo de coorte para avaliação de fator de risco. A gente pode usar também estudo de caso controle, que a gente parte já do desfecho. Então, pega pessoas que têm maior nível de estresse contra pessoas que têm menor nível de estresse e compara as exposições nessas duas pessoas. Passa um questionário, entrevista eles e vê. Para diagnóstico diferencial, então parte de um quadro clínico, faz uma avaliação diagnóstica e tem a listagem ali dos possíveis diagnósticos diferenciais. Para estudo de propriedades diagnósticas, a gente tem pacientes com suspeita de uma certa doença, aplica o teste diagnóstico e depois aplica o padrão ouro. Então a gente vê se a condição está presente ou não, de acordo com o padrão ouro, para cada resultado do teste diagnóstico. Isso aí individualizado, a gente tem pacientes que são elegíveis, né? Então, por exemplo, vou pegar todos vocês e dividir em 2 grupos. Para um dos grupos eu vou orientar a dormir menos de 5 horas por noite. Para o outro grupo eu vou orientar a dormir mais de 5 horas por noite. A gente acompanha ao longo do tempo e vê quem que desenvolve o desfecho de privação de sono. Esse não seria um estudo que normalmente seria feito, geralmente faz com medicamentos, intervenção de mudança de estilo de vida, mas esse seria um exemplo pegando aquela questão da privação de sono, aplicando no ensaio clínico randomizado. Nesse caso, não é a pessoa que vai decidir o número de horas de sono que ela vai dormir, ela é sorteada para um dos grupos. Tem o processo de randomização, que é um sorteio aleatório que a pessoa vai para cada um dos grupos. Para prognóstico, geralmente é estudo de coorte, né? Pode ser também de caso controle, mas caso controle a gente não tem como definir a taxa do desfecho, que geralmente é estudo de coorte, que é o mesmo esquema, de paciente em risco de desenvolver um desfecho, a gente acompanha o fator de prognóstico e acompanha ao longo do tempo para ver se desenvolve ou não o desfecho. Tudo a gente vai ver um pouco melhor na semana que vem. Outra questão muito importante é que tipo de desfecho que a gente vai abordar, né? Tem uma forma de sistematizar que é o 6Ds. Então, o desfecho clinicamente relevante é aquele que é doença, ou disfunção, ou desconforto, ou death, que é morte, poderia ser desenlace, dessa para melhor, custo, né? Então, seria os 6Ds. Mas uma outra forma de sistematizar é POEM. POEM vem do inglês, que é questões evidências que importam e que estão orientadas no paciente. Então são evidências de real relevância para o paciente, né? Então a evidência analisa condições como mortalidade, morbidade, qualidade de vida. Ou DOE, que é a evidência orientada para a doença. Então, não necessariamente relevante para o paciente, são coisas que têm mais a ver com a doença. Então, do ponto de vista mais biomédico. Analisa condições como fisiopatologia, patologia clínica, farmacologia e etiologia. Como é mais difícil chegar a um desfecho clinicamente relevante, tem muito menos estudos com desfechos clinicamente relevantes. Por exemplo, diabetes, a maioria dos estudos que a gente vai achar sobre intervenções para diabetes vão analisar a diminuição da glicemia, a diminuição da hemoglobina glicada, né? Mas o que realmente importa para o paciente é se ele vai morrer ou não. Aliás, todo mundo vai morrer, mas se ele vai morrer mais cedo por causa do diabetes ou não, se ele vai ter maior risco de amputação da perna por causa do diabetes, se ele tem um risco maior de retinopatia. Esses são os estudos POEMs, né? E os DOEs são mais fáceis de fazer, porque é só ver se reduz a glicemia ou se reduz a pressão arterial. Vai ter um número maior de estudos. Por isso que tem que ser bastante crítico em relação ao desfecho. POEMs são mais relevantes, os DOEs são menos relevantes. E os POEMs interessam ao profissional de saúde da família e os DOEs interessam um pouco ao profissional de saúde da família. Esse slide eu peguei emprestado de uma aula do Marcelo Gonçalves, que é o professor lá de Porto Alegre.
Então, por exemplo, droga X utilizada para o tratamento da hipertensão arterial. Então, desfechos POMs são, por exemplo, diminuição do índice de AVC, de infarto e de insuficiência renal. E DOS seria diminuir a pressão arterial. Estou acompanhando ou estou indo muito rápido? Intervenções educativas em saúde bucal para gestantes. Desfecho clinicamente relevante é a diminuição de índice de cáries em pré-escolares. E um que não é clinicamente relevante é a diminuição da colonização da boca por bactérias. Né? Que é acha a bactéria, mas será que essa bactéria iria fazer mal ou não? Né? A gente sabe que ela faz mal não pelo índice de cáries, não porque encontra a bactéria na boca. E curativos oclusivos para ulcerantistase. Um desfecho clinicamente relevante orientado para o paciente é aquele pode ser acelera a recuperação do paciente e a volta às atividades normais. O desfecho mais orientado para a doença é que ele melhora o retorno venoso no membro acometido pela úlcera. Então, por exemplo, o uso de inibidores da fosfodiesterase em paciente portador de insuficiência cardíaca. Um desfecho orientado na doença são drogas dessa classe que aumentam a força do coração do músculo cardíaco, de contração do músculo cardíaco. Então, o GDA vai conseguir bombear melhor, vai ser melhor, né? Por outro lado, drogas que desta classe induzem o aumento da mortalidade, que é dose dependente. Quanto mais maior a dose dos inibidores da fosfodiesterase, maior a mortalidade. Se a gente fosse focar no desfecho orientado na doença, que é o aumento da contratilidade miocárdica, a gente estaria deixando passar talvez um aumento de mortalidade. Né? Tem aquele exemplo clássico das arritmias. Né? Davam antiarrítmicos para o paciente que estava com arritmias para prevenir, para parar com a arritmia. Né? Ou seja, orientado para doença, só que os pacientes morriam mais. Então os arrítmicos estavam matando as pessoas. Né? Então, por isso, hoje em dia se usa antiarrítmicos em situações muito mais selecionadas do que se utilizava antigamente. Então, no caso, é um POM que é contrário às implicações dos estudos DOL. Terapia antihipertensiva. Drogas antihipertensivas baixam a pressão arterial. Isso no DOL. No POM, tratamento antihipertensivo está associado a um decréscimo da mortalidade. Então, no caso, tem uma concordância entre o desfecho DOL e o desfecho POM. Uma forma muito comum de falar é que o DOL é um desfecho substituto e o POM é o desfecho clinicamente relevante. Então, no caso, é um bom substituto para aquele desfecho clinicamente relevante, é validado. Rastreio de câncer de próstata. O rastreio de câncer de próstata com PSA detecta o câncer em estágio precoce. Isso é pelo DOL. POM. Não se sabe se rastreio com PSA diminui a mortalidade. Então, apesar da resistência do desfecho substituto, a importância dessa ação quanto à mortalidade ainda é desconhecida. Como que a gente vai fazer a busca? Tá? Tem uma infinidade de opções de locais para a gente fazer a busca da literatura. Existe uma pirâmide que classifica as fontes de evidências desde a base até o topo. No topo é o que a gente vai tentar ir primeiro. Né? Isso muito mais para a prática clínica. Né? Se tinha uma dúvida na prática clínica, como é que a gente vai usar a evidência. No topo da pirâmide estão sistemas computadorizados de apoio à decisão, de preferência integrados ao prontuário eletrônico. Então, por exemplo, eu estou com uma criança com otite, eu quero saber quais dados da anamnese e do exame físico me ajudam a fazer o diagnóstico de otite. Então eu coloco no prontuário que eu estou suspeitando de otite, e daí vai ter uma opção ali de diagnóstico e vai me dizer as propriedades diagnósticas de cada, por exemplo, da opacificação da membrana, da hiperemia da membrana, da perda do reflexo luminoso, do abaulamento da membrana, da história prévia de resfriado, da presença ou não de febre. No próprio prontuário me daria as propriedades diagnósticas de cada um desses achados para me ajudar a tomar decisão. Daí eu fiz o diagnóstico de otite. Daí eu vou ter que tomar decisão, eu vou dar antibiótico ou não vou dar. Né? Se eu for dar antibiótico, que antibiótico que eu vou dar? Então eu colocaria ali para a parte de... Então, ali na parte do objetivo e avaliação, né? As propriedades diagnósticas me ajudam a decidir. Daí eu vou para o plano do prontuário. No plano eu coloco considerar o uso de antibiótico. Daí ele vai dizer assim, para otite,
tem um NNT de 8 para prevenção de perfuração de membrana timpânica. Vale a pena tratar ou não? Tá? O prontuário vai estar me dando números que vão me embasar se eu faço tratamento ou não. Isso é o ideal, isso está muito longe da nossa realidade. Tá? O segundo nível da pirâmide são os sumários, resumos. Geralmente em livros textos baseados em evidência, né? Em sites como UpToDate, Dynamed, Best Practice, no CKS, em diretrizes clínicas baseadas em evidências. Logo abaixo estão as sinopses. Tá? As sinopses são resumos de artigos relevantes publicados em uma série de revistas. Então é um grupo de pessoas ligado a alguma revista ou alguma sociedade que monitoram dezenas ou centenas de revistas para ver quais são os artigos mais relevantes para aquela especialidade. Fazem um resumo do artigo e uma análise crítica e publicam. Tem algumas revistas, o ACP Journal Club, que está no site do Annals of Internal Medicine, tem gratuito, mais voltado para a medicina interna, para a clínica médica, mas com vários artigos muito relevantes para a medicina de família. É uma fonte boa para se manter atualizado. Daí, logo em seguida vem as sínteses, que são as revisões sistemáticas. Revisão sistemática não é qualquer revisão da literatura, não é qualquer artigo de revisão que é uma revisão sistemática. Revisão sistemática parte de uma metodologia própria, em que um grupo, geralmente um par, são 2 pessoas ou mais, que vão analisar todos os artigos que vão primeiro elaborar uma estratégia de busca, vão tentar atrás de todos os artigos publicados em relação àquela questão de pesquisa, vão analisar em dupla em que um não sabe o que o outro está, as conclusões que o outro está tirando, e vão tentar extrair as informações e analisar criticamente as informações de cada artigo. Tá? Depois vão comparar, se tiver discrepância das opiniões sobre os artigos, vão pegar uma terceira pessoa ou fazer uma metodologia para chegar a um consenso. E daí vão escrever a revisão. Tá? O que vocês vão fazer, as revisões, não são revisões sistemáticas. Revisões sistemáticas geralmente são questões muito mais pontuais e que levam bastante tempo para fazer, muito trabalhoso. Eu participei de 2 e certamente foram experiências não muito agradáveis. Muita dor de cabeça, a gente não gosta do tema. Um dos temas que eu fiz era prevenção de... Não, era eventos cardíacos em cirurgia não cardíaca. A maioria dos estudos eram estudos de anestesiologia muito chato de ler. Então, eu tenho um pouco de trauma de revisão sistemática, eu não faço mais. Mas é uma metodologia bem trabalhosa e que é uma excelente fonte de evidências. Né? Porque já teve pessoas que já foram atrás de todos os artigos que eles conseguiram achar sobre o assunto e conseguiram extrair a informação. Se são artigos que possam ser resumidos num único número, então, por exemplo, quero saber a eficácia do antibiótico para otite, tá? E eu vou pegar sempre do mesmo antibiótico, por exemplo, da amoxicilina. E eu encontrei 10 artigos que viram a eficácia da amoxicilina para otite. Né? Eu tenho como juntar os resultados desses 10 estudos num só. Né? Foi uma coisa que chama de meta-análise. Tá? Fazer uma análise juntando os dados de todos os estudos sobre aquele tema. Mas é óbvio que eu não tenho como juntar laranjas com maçãs, com melancias. Então, se são estudos que analisaram antibióticos diferentes, ou analisaram doses diferentes, eu não tenho como juntar. Né? Mas se tiver como juntar, tem a metodologia da meta-análise que vai dar um valor, vai chegar a um valor mais confiável do que o valor individual de cada estudo. Porque vai partir de uma população maior e de um número maior de desfechos. Tinha sinopse da síntese, sinopse dos estudos e depois dos estudos originais que a gente encontra geralmente pelo PubMed. Eu mandei a apresentação de 2 formas, uma eu coloquei no pendrive e outra eu mandei por e-mail para mim. E a que eu mandei por e-mail estava mais atualizado e essa que eu coloquei agora no computador está do pendrive. Então, não sei se vale a pena, porque agora eu modifiquei algumas coisas também do pendrive. Então eu talvez vou ter que mexer um pouco na hora enquanto estiver falando. Tá? Então aqui no site do PubMed, periódicos CAPES é uma fonte para acessar revistas. Né? Então a gente acha o estudo pelo PubMed, mas a gente tem que ir atrás da revista. Lá pelo periódico CAPES tem acesso a várias das revistas.
Se alguém tiver algum amigo, algum conhecido que é estudante de alguma universidade que tenha curso de pós-graduação, essa pessoa tem acesso à versão completa do periódico CAPES. A gente não tem acesso à versão completa do periódico CAPES, só algumas das revistas. Né? Não sei se tem, talvez, como programa, mas teria que ter vínculo com alguma instituição que tenha... Pelo periódico CAPES também tem pelo portal da saúde do periódico CAPES, agora tem acesso também ao Dynamed, ao Best Practice, a centenas de livros da editora Ateneu, né? E ao ProQuest, que é uma base também de revistas. Então recomendo fortemente entrar. Dá para procurar no Google Portal da Saúde CAPES e é o primeiro link que vai aparecer. Cielo é uma fonte de revistas latino-americanas. Eu particularmente uso muito pouco. Eu acho que a forma de acessar o portal é bem difícil. É muito útil quando vai pesquisar questões mais de prevalência, de questões que têm que ser muito regionais. Tá? Estudos, por exemplo, de intervenções educacionais, mais de educação popular em saúde, que depende muito das características da população que a gente está trabalhando e que a gente vai achar só pelo Cielo. Mas estudos de questões mais clínicas, mais de intervenções, diagnóstico. Se é um bom estudo, ele vai ser publicado geralmente numa revista indexada no PubMed, a gente consegue acessar no PubMed. Tem uma outra fonte de estudos individuais, que é o Embase, tá? Que também tem um manejo um pouco mais difícil de usar. E quem vai fazer meta-análise, revisão sistemática de meta-análise, geralmente acaba indo para o Embase, que tem um número maior de artigos do que no PubMed. Mas para hoje a gente vai focar mais no PubMed. Se tiver algum artigo que vocês identificaram pelo PubMed, que vocês querem ele, né, que não conseguem pela internet, seja pelo periódico CAPES ou por algum outro meio, porque a revista é gratuita, a gente pode encomendar pelo SCAD, né, que é a Biblioteca Virtual de Saúde da OPAS, da Organização Pan-Americana de Saúde, e é pago. Né? Então, para cada artigo, capítulo de monografia ou tese, por preço por pedido até 20 páginas está ali. Então, para enviar por e-mail para usuários individuais é R$7,50 por artigo. Em geral, isso é muito mais barato do que se a gente for comprar direto da revista, né, que vai estar $30, $40 para um artigo. Se quiser receber por fax ou Sedex, também pode fazer. Se tiver em alguma biblioteca, é mais barato. Falar um pouco sobre sínteses, revisões sistemáticas. Esse aqui é o símbolo da Cochrane. Deixa eu entrar no site da Cochrane. Então está aqui o site da Cochrane, a gente procura como thecochrane.library.com. Em geral é pago, mas no Brasil a gente não paga. Tá? Então acessos pelo Brasil não são pagos. Vamos procurar a questão da otite. Então intervenções, vamos procurar pela otite externa. Né? Então aqui está a revisão, eu posso abrir o resumo. Abrir a versão completa. A versão completa geralmente é várias dezenas de páginas em que eles descrevem cada um dos estudos que foram avaliados, fazem uma avaliação crítica de cada estudo, depois fazem gráficos das meta-análises. Né? Eu acho que é melhor aprofundar isso um pouco mais na semana que vem. Mesmo na semana que vem vai ser uma coisa um pouco sucinta. Eu recomendo fortemente, se alguém tem um pouco mais de dificuldade com essas questões mais clínico-epidemiológicas, lerem algum livro sobre isso. Né? Recomendo fortemente esse livro aqui, dos Fletchers de Epidemiologia Clínica, tá? Que ele é muito bom também para raciocínio epidemiológico de uma forma geral. Então, por exemplo, como que faça um raciocínio diagnóstico usando ferramentas de sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança. Discutir muitas questões de como pensar a prevenção, é um livro bem interessante.
Outra bibliografia interessante é o livro Como Ler um Artigo Científico, da Tricia Greenhalgh, que é uma médica de família britânica, e que, só que isso é mais focado na interpretação de um artigo científico, mas é bom também. Então, isso aqui é forma de procurar os artigos na PubMed, na Cochrane. A sinopse, tem alguns sites aqui que pode deixar sinopse. Sinopse para o artigo de revisão não vai ser tão relevante, então vou passar sumário, tem algumas fontes. Falar agora um pouco de operadores booleanos. Lembram disso? Matemática? E, ou... Fala dos Estados Unidos. Então, por exemplo, eu posso fazer A e B. Tá? Então, aqui está o inverso do A e aqui está o do B. Então, se é A e B, vai pegar só aquilo que atinge A e B. Então, por exemplo, eu quero pegar em hipertensos e diabéticos. Né? Se a pessoa é só hipertensa ou só diabética, não conta. Ela tem que ser hipertensa e diabética. Tá? Pode ser A ou B. Né? Se é os dois, não conta. Né? E A, mas não B. Também é outro operador booleano. Por que isso? Porque por causa da questão de como a gente vai procurar no PubMed. Então aqui as estratégias de busca no PubMed. Né? A gente pode fazer uma busca simples, uma busca com hash terms. A gente pode usar filtros no PubMed. Pode fazer busca com political queries. Então agora, essa parte a gente vai um pouco mais sinto. Agora eu vou mostrar os sites, como usar o PubMed, como pesquisar no Dynamed, como olhar outros sites. Alguém tem alguma dúvida até agora? Eu teria só uma pergunta, quer dizer, um lembro, né? Que o Ministério da Educação, se eu não me engano, mandou para a casa da gente, né, vários, dando acesso aos médicos, né? Não, mas acho que são vários, tá? Eu acho que na média, PubMed, eu acho que tem aí, você lembra quais são? São vários, grátis. Pelo portal da saúde? Sim. Eles mandaram para casa da gente dizendo que a gente tem acesso. Tem acesso ao portal da saúde, que é aquilo, o Dynamed, Best Practice, o Embase, os livros da Ateneu e o ProQuest. Eu acho que é isso, não sei se eu vou... Antigamente, os médicos do Rio de Janeiro tinham acesso a periódicos CAPES pelo CREMERGE e tiraram, não tem mais. Depois, quando tiraram o acesso ao periódico CAPES, colocaram o Dynamed no CREMERGE. Mas no portal da saúde tem o Dynamed também. Tem também. É muito mais fácil entrar do CREMERGE. Tá? Então, antes de... Então, só para mostrar, já que está falando disso, eu vou mostrar como a gente entra no Dynamed pelo CREMERGE. Teoricamente, a gente teria que entrar no site do CREMERGE, depois colocar no link para a área do médico, depois colocar nossa senha. Né? Eu vou mostrar um atalho que não é complicado de mostrar, porque todo mundo aqui é médico, não teria acesso ao site do CREMERGE. Era uma forma de passar pela solicitação da senha, que acaba conseguindo chegar mais rápido na página, sem precisar gastar tempo entrando na senha. www.cremerge.org.br/menu/dynamed.php. Colocando exatamente esse endereço, pula a solicitação da senha. Então eu clico aqui, vai direto para o Expo Host, seleciono o primeiro aqui, que é Dynamed, e já entrou no Dynamed. É a forma mais rápida de entrar direto no Dynamed. Vamos falar, .cremerge.org.br, tá? /menu /Dynamed. Dynamed se escreve daquele jeito ali, tá?
ponto .php. E recomendo colocarem como uma aba de favoritos no navegador Uma revisão sistemática tem prazo, assim, por exemplo, tem 10 anos, ainda vale a pena consultar? Dá para ter essa vale, porque a gente vai, às vezes, atualizar. Os artigos mais antigos já estão... eu tenho uma revisão de 5 anos atrás. Eu vou pegar a revisão e vou pesquisar tudo que foi publicado nos últimos 5 anos sobre o assunto. Tá? Então, os artigos mais antigos a gente tira na revisão sistemática e usa os artigos mais novos da revisão nova que a gente faz. Então, certamente. Dynamed, todo mundo já tem alguma experiência de uso? Alguém não tem? Se não tiver, eu posso mostrar. Tá? Dynamed é uma forma, eu considero a melhor fonte de pesquisa de evidências para sem dúvida no momento. Algumas pessoas consideram um pouco árido porque ele não te diz faça isso. Ele te diz, por exemplo, para diagnóstico de melanoma. A Academia Americana de Dermatologia recomenda isso. A Associação Europeia recomenda isso. O estudo tal mostrou isso. A revisão sistemática tal mostrou isso. De forma bastante sucinta. Tá? Mas com base nas evidências que estão te mostrando, tu toma a decisão. Tá? Então, às vezes sim, ele vai falar tal decisão diz para fazer, tal decisão diz para não fazer. Tem estudos que mostraram um benefício, mas a qualidade metodológica dos estudos é bastante falha, bastante deficiente. Que decisão vocês tomam? Né? Às vezes fica uma situação um pouco complicada. Então a gente vai saber assim, que tem talvez uma recomendação de fazer, mas que as evidências não são boas. Então se for uma intervenção que causa muito desconforto, se o paciente não quiser fazer, tem que levar em conta todos os outros fatores para tomar a decisão. Tá? Então vamos procurar, por exemplo, o que estava falando agora da otite. Pegar otite média aguda. Então vamos para o diagnóstico. A Academia Americana de Pediatria, a Academia Americana de Médico de Família recomendam para crianças de 2 meses a 12 anos. O diagnóstico de certeza de otite média aguda requer todos os seguintes: início agudo, derrame na orelha média, evidenciado por qualquer um dos seguintes: abaulamento da membrana timpânica, mobilidade limitada ou ausente na membrana timpânica, mas para isso precisaria da otoscopia pneumática, nível hidroaéreo atrás da membrana timpânica ou otorreia. Então, se tem qualquer um desses, caracteriza o critério do acúmulo de líquido na orelha média. Inflamação na orelha média, evidenciado por qualquer um dos seguintes: eritema distinto da membrana timpânica ou otalgia, eritema importante da membrana timpânica ou otalgia importante. O diagnóstico é sem certeza se é incerto se não houver evidência de derrame. Não tem sinais e sintomas específicos, pode predizer. Tem que afastar essas questões seguintes: os testes, otoscopia pneumática, comumente usada para confirmar a presença, timpanometria pode ser usada, timpanoscentese, em casos selecionados com doença refratária, exames de imagem, se suspeitar de mastoidite, fazer tomografia, ressonância magnética em alguns casos extremos, outros testes diagnósticos, um monitor. Então, tratamento. Aqui tem um resumo e aqui tem as recomendações. A Academia Americana de Pediatria e a de Médico de Família recomendam isso. Aqui os antibióticos, as medicações são essas. Descongestionantes e ou antistamínicos. Aqui a revisão da Cochrane disse que descongestionantes e ou antistamínicos não são recomendados para otite média aguda em crianças. Tem antistamínico, tem corticoide, parecem benéficos para a otite média aguda recorrente. Aqui os estudos sobre cada um dos antibióticos.
Então não é uma leitura tão simples como a gente num livro-texto vai nos dar a resposta na hora. Mas para quem vai fazer uma revisão sobre o assunto, ou quem quer ter ou quem já está mais acostumado a esse linguajar mais de criminologia clínica, é muito útil. Quando vocês vão fazer uma revisão, vocês não querem saber o que o tratado está dizendo sobre isso. Vocês vão querer saber num momento inicial. Tá? Mas vão querer ir além disso. Vão querer saber quais são as evidências sobre o assunto. Claramente do tratado foi uma pessoa que faz uma boa revisão de evidências que fez o capítulo. Tá? Mas nem sempre é o caso. Por isso que não pode confiar na palavra de um autor, você tem que ir atrás das evidências. Então aqui o uso do Dynamed. Eu ia mostrar agora o uso do PubMed. Alguém tem alguma dúvida sobre o uso do Dynamed? Tem várias formas de entrar no site do PubMed. A que eu acho mais fácil é colocar www.pubmed.gov. Se eu coloco esse endereço, ele vai colocar o endereço certo lá, mas seria mais difícil de colocar. ncdi.nlm.nh.gov/PubMed. Tem várias formas de fazer pesquisa no PubMed. Não sei se alguém aqui tem experiência com PubMed. Não? A forma mais simples é, por exemplo, eu estou pesquisando, vamos colocar de novo a questão da otite. Tá? Então eu vou colocar a otite, vamos colocar um antibiótico, amoxicilina. Achou 887 artigos. Vocês vão ler todos os 887 artigos? Não, com certeza não, né? Então tem que achar alguma forma de dar uma filtrada nesses artigos. Eu quero ensaios clínicos randomizados. Eu clico aqui ao lado do ensaio clínico randomizado, baixou para 272. Facilitou bastante, né? Quero publicados nos últimos 5 anos. Baixou para 13. Tem 13, talvez valha a pena pelo menos olhar os resumos para ver os artigos que são relevantes para a gente. Já fez o meu, é isso aí. Uma outra forma é... Não, os recentes são sempre pagos, né? Pelo menos foi essa conclusão que eu cheguei pesquisando no PubMed. Os artigos integrais, eles têm sempre um resumo, mas o artigo em si, acho que é sempre pago, não é isso? Nem sempre. Não, os tá? recentes, não? Deixa eu ver um exemplo aqui de um artigo que não é pago. Por exemplo, quando está escrito aqui Free Article, então isso aqui, ó, tem acesso gratuito. Menos de 5 anos. Tem alguns órgãos de financiamento de pesquisa. O que mais faz isso é o NIH, que é o Instituto de Saúde dos Estados Unidos, que financia pesquisa. E eles têm uma cláusula no contrato dos auxílios de pesquisa que coloca que qualquer pesquisa feita com o auxílio do NIH tem que ser disponibilizada gratuitamente. Nesse caso, mesmo se a revista for paga e não fornece acesso gratuito à revista, os autores são obrigados a disponibilizar uma versão eletrônica do artigo em formato que possa ser acessado. Nesse caso, quando a revista não fornece acesso gratuito e o autor fornece, geralmente é um formato mais tipo Word, não é aquele formato diagramado, bonitinho da revista, é um formato um pouco mais árido, tipo o que a gente vê no Word. Mas dá para ler, tem todo o texto, todas as tabelas, todas as figuras. Isso vem se tornando cada vez mais frequente. Tem se tornado cada vez mais frequente revistas em que ao invés da gente pagar para acessar a revista, os autores pagam para publicar. Geralmente pagam com verba de pesquisa. Então toda aquela série BMC, que é um grupo grande de revistas, tem BMC de saúde pública, BMC de os mais variados tipos, todos os artigos publicados no BMC e em outras revistas, para publicar os autores têm que pagar. Então quem vai acessar a revista não paga nada. É uma forma de democratizar como tem todo o custo gerencial das revistas, que é um custo grande, que tem que ser considerado, alguém tem que pagar o custo, eles preferem passar para os autores fazer esse pagamento. Mesmo essas revistas geralmente têm um processo de avaliação
antes de ser publicado, bastante rigoroso. Então não é porque o autor está pagando para ser publicado que vai publicar qualquer coisa. Outra, às vezes, se a gente vai olhar nos artigos, quando a gente faz essa busca simples no PubMed, acaba entrando muita coisa que não é relevante. Então, tem que, às vezes, usando palavras-chave, a gente consegue selecionar melhor os artigos. Né? Deixa eu pensar num exemplo. Vamos pesquisar a tosse associada ao inibidor da ECA. Né? Então, eu vou colocar aqui. Tosse e inibidor da ECA. Achei 1.035 artigos. Alguém conseguiria ler 1.035 artigos? Provavelmente não, né? Mas se vai olhar, tem muita coisa que não é relevante. Por exemplo, diferenças de sexo e gênero no tratamento medicamentoso cardiovascular, adicionar inibidor da ECA, o ARA2, tratamento padrão para cardiopatia isquêmica estável. Tem muita coisa que não é relevante para a gente. Né? Então, por que acabou entrando? Porque a gente não fez a busca com as palavras-chave. Tá? Então, eu vou mostrar agora como fazer a busca com palavras-chave. A gente vem aqui no banco de dados do Mesh. Tá? E eu vou colocar inibidor da ECA. Inhibitor. E vou selecionar aqui. E eu quero ver especificamente a tosse. Né? Eu tenho como especificar que tipo de questão eu vou querer em relação a inibidores da ECA. Ou seja, forma de administração e dosagem, efeitos adversos, agonistas, análise, biossíntese, sangue, fluido cérebro espinhal, síntese química, classificação, contraindicações, uso diagnóstico, economia e história. Eu vou selecionar só efeitos adversos. E eu vou mandar para a caixa de busca, que é essa aqui. Tá? Então eu vou adicionar o construidor da caixa de busca. Então, inibidores da enzima convertedora de angiotensina, efeitos adversos. Daí fica mesh. E agora eu vou colocar tosse. Tosse em inglês é cough. Então eu vou selecionar aqui. Né? Eu poderia selecionar cada um desses aqui, mas o que eu vou querer, na verdade, é restringir que a tosse seja o motivo principal, seja o assunto principal do artigo. E não seja simplesmente algo que foi mencionado em algum momento ao longo do artigo. Né? Então, a tosse como tema principal e não como tema secundário. Então, acaba restringindo ainda mais. Tá? Então, não é um estudo sobre biblioteca qualquer que em algum momento vai citar tosse. Eu quero estudos que tenham investigado especificamente a questão da tosse. Então, eu vou colocar aqui restringir o tópico principal. E vou adicionar com o operador booleano E. Né? Então, aparecendo. E aqui é também a estratégia de busca. Eu vou fazer uma busca no PubMed. Encontrei 225 artigos. Né? Antes era quantos? Era mil e alguma coisa, reduziu bastante. Né? Então são 12 páginas agora para pesquisar. Então eu posso dar uma olhada rápida e vou selecionando os artigos que eu quero, depois eu leio os resumos e seleciono aqueles artigos que eu quero. Fica muito mais fácil de fazer a pesquisa dessa forma do que pela forma simples. Então busca simples, busca com mesh terms. Agora como usar filtros. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês antes, eu estou falando de forma muito sucinta ainda sobre o PubMed, tem muitas ferramentas. Então, se for entrar na página inicial do PubMed, clica aqui em tutoriais do PubMed. Daí tem vários tutoriais que ensinam, geralmente com vídeos do YouTube, como usar as várias ferramentas do PubMed. Tá?
Agora eu vou usar vamos fazer de novo a pesquisa agora da otite média aguda. Então, aqui são os filtros, né? Aqui é filtro. Posso colocar, eu quero só revisões. Eu clico em revisão. Passou para 899. Eu quero só em humanos. Baixou em torno de 100 mais ou menos. E quero só publicado nos últimos 5 anos. Ou quero só que tenha texto disponível gratuitamente na internet. Baixa para 84. Talvez eu vou atrás desses. Eu quero em crianças. Então, localidade, até 2 anos. Baixa para 27. Aí, então, através dos filtros, a gente vai selecionando especificamente aquilo que a gente quer. Outra questão interessante do PubMed são os clinical queries, que quando a gente vai pesquisar questões clínicas, eu clico aqui. Vamos colocar o que? Otite média aguda. E agora eu vou colocar diagnóstico. Eu quero estreitar. Tem duas formas. A categoria ali eu vou escolher o enfoque clínico, que eu tinha falado antes. Tem etiologia, diagnóstico, tratamento, prognóstico ou regras de predição clínica. Então eu escolho um desses e ele vai procurar só artigos que tem a ver com esse enfoque clínico. Então se eu coloco etiologia, vai só aqueles fatores de risco e sobre a etiologia da otite média aguda. Se eu coloco diagnóstico, vai ser só como fazer o diagnóstico da otite média aguda. Se eu coloco tratamento, focar só em tratamento. Prognóstico, como é que, por exemplo, se eu não trato, como é que vão evoluir as crianças. Quantas que vão perfurar a membrana, quantas que vão ter mastoidite. Ou eu coloco regras de predição clínica. O escopo tem a ver com a estratégia que ele vai usar para procurar os artigos. Se eu quero pegar só aqueles que são realmente o que eu quero, eu coloco o escopo estreito. Só que como o PubMed vai usar estratégias meio automatizadas para fazer essa busca, quando eu vou procurar só aquilo especificamente que eu quero, eu posso acabar deixando passar coisas que eu quero, mas que a máquina interpreta que eu não iria querer. Então eu posso deixar passar alguma coisa. Eu por isso tenho 2 escopos, tem o amplo e o estreito. Se tem muitos artigos, pegar uma questão muito complexa, por exemplo, uso de antihipertensivos, que vai ter milhões de artigos publicados, certamente eu não vou conseguir colocar o espectro amplo, eu tenho que ficar no estreito. Se eu vou pesquisar alguma questão que tenha poucas evidências, talvez seja mais interessante colocar o amplo, que eu vou deixar passar menos coisa. Eu vou ter um pouco mais de trabalho para incluir aquilo que não é relevante para mim, mas certamente não vou deixar passar alguma coisa. Mas vamos colocar aqui então no amplo, está 1.542 resultados de estudos clínicos, 233 revisões sistemáticas. E agora eu vou colocar no estreito. Aqui tem 48 resultados, 233 revisões sistemáticas. Então é uma outra estratégia para pesquisar questões mais clínicas no PubMed. Alguma dúvida de PubMed? Vamos entrar em algum artigo aqui. Se vocês forem procurar no PubMed, não vale a pena procurar no PubMed mais na Cochrane, porque no PubMed frequentemente aparecem as revisões da Cochrane. Então, por exemplo, isso aqui é uma revisão da Cochrane. Aqui está o resumo da Cochrane e eu posso ir no texto integral da Cochrane para procurar. Isso aqui é uma revisão da revista Pediatrics. Diagnóstico e manejo da otite média aguda.
Tem um artigo de revisão. Né? Se eu clico aqui nesse link aqui em cima, então aqui é uma diretriz clínica da Academia Americana de Pediatria, Saúde e Otite Média Aguda, que eu acessei diretamente pelo link do PubMed e de acesso gratuito. PubMed era isso. Falei do Dynamed, do PubMed, da Cochrane. Vou mostrar agora o portal aquele da saúde. É portal.saude.gov.br. Não é. Quando eu não sei o endereço, eu coloco no Google, lá e escrevo. E aí está aqui, periódicos.saude.gov.br. Já clica aqui, acesse aqui no periódicos. Aqui a gente vai colocar o CRM, colocar o número, só que o número não tem o 52, é só o resto do número. Colocar o estado. E assim você tem que cadastrar. E entrou aqui no portal da saúde. Eu posso acessar os livros da CNEU, posso acessar o Best Practice, posso acessar o Dynamed, que eu tenho em algum outro estado, que não é o Rio de Janeiro, que o CRM não forneça acesso ao Dynamed, tem ali. Tem o Embase, tem o Micromedex, que é uma base de dados de medicamentos muito interessante. E agora meu problema não estava acessando o Micromedex, tá? Mas tem o ProQuest, que é aquela base de revistas que eu falei. Vamos entrar no Best Practice, que é uma boa fonte de pesquisa de evidências também. Best Practice é do BMJ. Não sei se alguém tem o Hippocrates no celular. Alguém tem? Hippocrates. O Hippocrates tem uma parte gratuita, que é uma parte de medicamentos, e tem uma parte paga, que é sobre as doenças. Né? É muito bom, muito didático, muito baseado em evidências. O conteúdo clínico do Best Practice do Hippocrates é muito parecido com o conteúdo do Best Practice, os dois são do BMJ. Tá? Então, quem não quiser comprar o conteúdo clínico do Hippocrates pode acessar pelo Best Practice. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui Vaginite. Ele tem um resumão aqui, então história, exame físico, componentes principais, testes diagnósticos, detalhes de tratamento. Daí tem aquela parte de definição, epidemiologia, etiologia, fisiopatologia, prevenção primária, triagem secundária, diagnóstico. Então, vou colocar, por exemplo, o passo a passo. Aqui, faço o passo a passo. Os critérios diagnósticos. Tratamento. Ele pode dar os detalhes. Então, por exemplo, para vaginose bacteriana, a primeira linha é metronidazol. A primeira linha pode ser também clindamicina creme vaginal. Então, tem as opções. Eu clico aqui no metronidazol. Ele vai dizer, vai dar as evidências, né? Eu posso também clicar aqui na evidência, ele vai te dizer taxa de cura é assim, conforme tal estudo. E aqui tem as evidências. As opções primárias, então metronidazol oral, 500 mg, 2 vezes ao dia por 7 dias, ou metronidazol vaginal.
na gestação. Tem o passo a passo do tratamento, tem questões novas do tratamento, tem as diretrizes, então as diretrizes europeias, diretrizes na América do Norte, diretrizes na Oceania, e tem as evidências, usando tabela GRADE. Não sei se lembram do ano passado que eu falei do GRADE, que é uma forma de avaliar evidências. Provavelmente não. Eu tinha optado por não aprofundar essa questão mais de GRADE hoje, porque tinha sido para não ficar pesado demais, porque já foi do ano passado, mas se quiserem eu posso em algum momento dar uma passada. Então aqui as tabelas. Então o GRADE começa com é um ensaio clínico randomizado, que é uma questão que teve um ensaio clínico randomizado estudando essa questão. Ela começa com uma qualidade alta da evidência, né? E daí eu vou analisando vários aspectos do ensaio clínico e vou tirando pontos. Então, por exemplo, foi um ensaio clínico randomizado que usou desfechos substitutos, desfechos focados na doença, perde pontos por isso. Ou foi um ensaio clínico randomizado que teve um erro metodológico, por exemplo, não randomizou direito, perde mais pontos, né? Se teve vários ensaios clínicos, alguns mostraram benefício, outros não mostraram, houve uma inconsistência, perde pontos. Então começa com 4, que é a nota máxima, e vai perdendo pontos de acordo com defeitos do estudo, ou das evidências. Por outro lado, se eu começo com estudo observacional, por exemplo, estudo de coorte, eu começo com uma evidência fraca, né? Mas foi um estudo de coorte muito bem feito, em que todos os potenciais para viés iriam, na verdade, contra a resposta que o estudo achou. Ou seja, mesmo com todos os viés, ainda assim o estudo mostrou que o tratamento tem benefício, ele ganha ponto para isso, né? Se teve vários estudos de coorte mostrando a mesma coisa, ganha ponto, né? Se teve uma reação, um gradiente de dose-resposta, ou seja, quanto maior a dose, maior a resposta. Isso é um argumento para ganhar mais pontos. Então eu posso começar com nível C, passar para B e depois passar para A. Tá? É assim que o GRADE faz a avaliação. Então aqui está, no Best Practice, eles fizeram a avaliação GRADE e tem a tabela para cada questão, a nota que eles deram. Isso é do Best Practice. Eu vou passar por e-mail para quem tiver interesse um exercício para exercitar um pouco a questão da busca de evidências. Então, no PubMed, acessar o PubMed, fazer esses tutoriais. Depois, baseado no tutorial, responder algumas questões tipo o que são mesh terms, quais são os operadores booleanos, para que serve clinical queries. Daí vai ter um cenário clínico, que vocês vão fazer uma estratégia de busca, comentar algumas estratégias de busca. Depois um pouco sobre como pesquisar na Cochrane, como pesquisar no CKS. CKS eu acho que eu não cheguei a mostrar agora, né? O Clinical Evidence eu não mostrei porque o Best Practice todo o conteúdo do Clinical Evidence, que é uma fonte que era bastante estudada, a gente está no Best Practice agora. Vou mostrar rapidamente o CKS. O CKS é o Clinical Knowledge Summaries, que é também chamado de Prodigy. Tá? Você pode acessar pelo site prodigy.clarity.co.uk/home. Tá para enxergar direito aqui, ou quer que eu coloque maior? Essa é uma das principais fontes que quando eu vou querer estudar um assunto, eu olho. É uma das primeiras fontes. Geralmente, quando eu estou lendo, eu tenho duas páginas na internet abertas, que são o Prodigy e o Dynamed. Tá? Então, se tem alguma dúvida, são as duas fontes principais para consulta. Os mais do que livros. Tá? Recomendo colocarem também na busca na aba de favoritos, que daí é mais fácil de entrar. Então aqui, por exemplo, vamos pesquisar angina.
tanto aqui em cardiovascular, colocando angina. Ele trabalha com cenários, então tem cenário de diagnóstico, então cobre a avaliação de pessoas com dor estável no peito, e como confirmar o diagnóstico de uma pessoa com suspeita de angina estável. O outro cenário é a pessoa já apenas recém fez um diagnóstico que vai começar a tratar, né? Que é o diagnóstico recente. Depois tem um cenário de consulta de rotina, depois tem um cenário de paciente que já está tratando e está mal acompanhado, está muito sintomático ainda, que tem que melhorar o tratamento. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que recém fez o diagnóstico. Tá? Esse aqui cobre informação para o paciente, apoio, tratamento medicamentoso, quando encaminhar, manejar o risco cardiovascular, aconselhamento sobre dirigir ou não, conselhos sobre atividade sexual, sobre trabalho, sobre voar, prescrições, cenário completo. Então, por exemplo, quando eu vou orientar o paciente, o que deve estar contido na minha orientação para o paciente? Então, explicar claramente o diagnóstico de angina estável, a explicação deve incluir fatores que provocam angina, como o esforço, o estresse emocional, exposição ao frio, ingerir alimentos pesados, o curso a longo prazo, informações sobre como manejar a angina. Então, todos. E para cada conduta que eles dão, tem a base para recomendação, ou seja, por que eles recomendam isso. Aqui eles estão recomendando isso porque eles tiraram isso do NICE, que é uma diretriz do NICE. NICE é a instituição britânica que gera diretrizes, né, para tratamento medicamentoso. Então, para alívio rápido é o nitrito sublingual, nitrato sublingual. Nitrito é outra coisa. Instruir a pessoa o que fazer quando tiver dor, prescrever beta-bloqueador ou antagonista do canal de cálcio como primeira linha, se não forem contraindicados ou não tolerados, considerar nitrato de elongação, a revisão depois do tratamento, incluindo efeitos adversos, revisar após 2 a 4 semanas. Quando a gente vai pesquisar a literatura, em geral, são questões práticas, tipo, que a gente sempre tem dúvida. Em quanto tempo tem que ver o paciente de novo? Tá? Isso, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não acha numa revisão nas revistas. Aqui, eles estão preocupados com isso. E essas são questões que são muito importantes a gente colocar nas revisões que a gente vai fazer, né? O objetivo da revisão não é mostrar a erudição, não é mostrar o que vocês aprenderam quando vocês estavam revisando. É ajudar o leitor a se instrumentalizar para melhor manejar aquela questão clínica, né? Na maioria das vezes que a gente vai olhar algum capítulo de livro ou alguma revisão, os autores estão muito mais preocupados em mostrar que eles sabem o assunto, mostrar e avaliar um relatório do que eles aprenderam sobre o assunto, do que em questões que são realmente relevantes para o leitor, né? Então, esse site aqui é um site que está muito preocupado com questões que são realmente importantes para o leitor. Então, por isso eu recomendo bastante. Tem cenário de diagnóstico, revisão de rotina. O NICE, querem que eu mostre também o site do NICE? O NICE é aquela instituição britânica que faz as diretrizes. Então, o NICE tem uma nice.org.uk, né? Tem os pathways, que são as rotas, os caminhos. Então vamos pegar, por exemplo, cuidados pré-natais, né? Ele vai dar o fluxograma que vai resumir o cuidado pré-natal. O fluxograma em piotexto. Então, cuidado pré-natal. Cuidado de rotina para mulheres, para todas as mulheres grávidas. Eu clico aqui. Vai abrir um outro fluxograma, né? Daí eu clico aqui. Tudo que está circulado de laranja tem texto que eu posso abrir. Então, aqui, por exemplo, princípios básicos dos cuidados pré-natais. Eu clico aqui e vai abrir um texto. Vai explicar os princípios básicos. Então, por exemplo, na Inglaterra tem as parteiras. Então, as parteiras e os médicos de família devem cuidar de mulheres com gestação não complicada, oferecendo cuidados continuados ao longo da gestação. Os obstetras e equipes de especialistas devem estar envolvidos quando cuidados adicionais são necessários. Aqui tem padrões para monitorar a qualidade e a fonte da orientação. A fonte é essa aqui. Se eu clicar aqui, vai entrar direto na diretriz do NICE, que tem o texto completo, né? Aquilo que eu estava mostrando do Pathways é o resumo na forma de fluxograma. Se eu quiser o texto completo, tem aqui.
né? As informações, então, fornecer informações facilmente compreendidas, respeitar as decisões da mulher. As informações devem incluir, por exemplo, onde a mulher deve ser vista e por quem, né? Então, normalmente a mulher vai nos procurar, se é no final de semana que ela está com algum sintoma maior, ela tem que procurar maternidade, seja uma orientação que estão reforçando que é importante dar esse tipo de orientação. Planejar o local de nascimento, né? Na Inglaterra tem um estímulo para parto domiciliar, né? Óbvio que sob supervisão adequada, né? Então aqui está os critérios para orientar o local de parto e via de parto e outras questões. Não vou entrar na polêmica sobre recomendar no parto domiciliar, mas aqui é uma questão que é levada em conta nessa diretriz. A rotina de consultas. Então, a rotina de consultas. Mulher saudável, primeiro contato com o profissional de saúde. Daí é feito isso no primeiro contato. Primeiro contato, orientações sobre suplementação de ácido fólico, higiene dos alimentos, incluindo como reduzir risco de infecções adquiridas pelos alimentos, a orientação de estilo de vida, tratamento, agendar as próximas consultas, depois de 36 semanas, daí passo a passo para cada consulta, com 34 semanas é isso, com 36 semanas é isso. Então essa aqui é uma forma que o NICE sistematiza as evidências. Tem o American Family Physician. Eu estou um pouco confuso agora, não sei se eu mostrei para vocês ou se eu mostrei para outro grupo. Eu tive uma notícia meio complicada agora entre as duas, estou cabeça meio aérea, não mostrei para vocês, tá? Então aqui está o American Family Physician é a revista da Associação Americana de Medicina de Família. Né? Então para entrar é www.afp.org/AFP, que é American Family Physician. Alguém conhece a revista ou alguém não conhece? São excelentes revisões, né? Nem sempre baseadas em evidência, mas sempre muito didáticas. Todas as revisões que têm mais de um ano, foram publicadas há mais de um ano, têm acesso gratuito. Né? Muitas coisas que a gente não acha nem em livro, a gente acha ali. Tempos atrás eu estava revisando um capítulo sobre problemas musculoesqueléticos em crianças e adolescentes, que estava vendo aquela questão de genovar, genovalgo, pé plano, pé torto. O único local que eu achei uma revisão boa para atenção primária foi nessa revista. Então a melhor revisão que tem sobre insulinização e diabetes tipo 2 é nessa revista. Então é uma fonte importante para procurarem. Então, se vocês forem fazer uma revisão sobre um tema específico, vale a pena procurar se eles fizeram uma revisão para se inspirar um pouco. Tem o Annals of Internal Medicine, que é uma revista mais de clínica médica, mas que é muito adequada para nós também. Aqui eu tinha feito uma busca sobre artigos relacionados à reumatologia. Daí eu peguei aqui dor lombar. Uma das melhores revisões que eu já vi sobre dor lombar está nessa revista. E eu falei do livro? Não? Falei. Falei para o grupo anterior e para esse também. Epidemiologia clínica. Gente, ele não falou agora. Mostra o livro. Então, muitas das coisas de interpretação de artigos científicos não vai ter como falar em uma ou duas aulas. Né? A ideia era hoje focar mais em como fazer a busca, na semana que vem focar mais em como interpretar o estudo, né? E na outra focar em relação. Na semana que vem, se eu for falar tudo de como interpretar um artigo científico, vai ser muito extenso. Né? Então eu recomendo fortemente que vocês se apoiem em outras bibliografias também. Né? Tem um texto que eu estou passando para vocês. Esse livro aqui eu recomendo fortemente. Tá? É um livro chamado Epidemiologia Clínica e Elementos Essenciais, dos Fletchers. Os Fletchers são alguns dos editores do UpToDate. Né? Tem muita experiência clínica, muita experiência de docência, de relação. É um livro muito didático. Ele não tem abordagem tradicional dos livros de epidemiologia
que a gente tem na faculdade, geralmente, que tem um capítulo para estudo de código, depois um capítulo para estudo de caso controle, depois um capítulo para estudo de prevalência, depois um para ensaios clínicos analisados, depois um sobre NES. Ele trabalha com enfoques clínicos. Então tem um capítulo sobre avaliação diagnóstica, um capítulo sobre risco, dois capítulos sobre risco, um capítulo sobre tratamento, um capítulo sobre prognóstico, um capítulo sobre prevenção, um capítulo sobre gestão do conhecimento, então como fazer a busca, como estudar. Então, cheio de exemplos clínicos, a maioria deles muito adequados para a atenção primária. Então, recomendo fortemente. E o outro livro que se adequa bastante para a revisão que vocês vão fazer é Como Ler um Artigo Científico, da Trisha Greenhalgh, que é uma médica de família inglesa e que tem muita experiência com ensinar como escrever artigos científicos. Tem vários artigos publicados, vários deles bastante relevantes. Ela escreveu inclusive um capítulo no tratado sobre como escrever um artigo científico. No tratado tem alguns capítulos que seriam relevantes. O de epidemiologia clínica está bem escrito, só que ele quase que só fala de diagnóstico. As outras coisas ele não aborda. E tem o capítulo de medicina baseada em evidência que fala também um pouco de busca de evidências, tem no tratado. Tem o livro Guia do Usuário para a Literatura Médica, muito bom também. Os artigos que eu estou passando por e-mail para vocês são um deles, em PDF. Pessoal, acho que daí a gente vai trabalhar mais essas coisas também quando a gente estiver trabalhando os grupos. Normalmente os primeiros encontros é isso, de como buscar, de como ir atrás, a gente vai tentar orientar. Mas isso que o Michael passou para vocês eu diria que é o pulo do gato, né? Porque como você vai aprender a buscar a evidência é a coisa mais importante. Sempre que você vê, tem um cara que é esse preceptor, um médico que a gente acha um exemplo, um gênio, não sei o que. Na verdade, o base é saber buscar. Normalmente uma pessoa que sabe buscar é uma pessoa que quando tiver uma dúvida vai estar atualizada, no dia a dia vai estar atualizada, porque você vê o paciente, você vai ter uma dúvida sobre aquele paciente, e você tendo isso aqui, sabendo onde buscar, você vai estar sempre se atualizando. Então a gente quer dar esses instrumentos para vocês e para que vocês saibam, depois de sair da residência também, saibam buscar na hora que precisar, então vocês vão estar sempre atuais. Então é um instrumento que não é só para a residência, é um instrumento para a vida toda. Tá? Quanto aos grupos, o Marco perguntou, a gente está pensando daí vocês irem já trabalhando isso no terceiro encontro, que é o de revisão, a gente terminar com isso, a gente dividindo os grupos e daí vendo se alguém ficou fora, a gente fazer as adequações. Mas eu acho que nessas 3 semanas vocês podem já ir pensando nisso. E é só aproveitar também o dia, porque ontem a gente estava lá na maternidade e algumas pessoas deram a ideia da questão de fazer a divisão também dos outros turnos, né? Não só esses primeiros 4 meses, dos outros a gente já fazer ainda num desses encontros que a gente está fazendo, porque daí você já tem o cronograma do ano inteiro, porque isso influencia no dia que vocês vão ter de compensação e outras coisas. Então, quem sabe no terceiro encontro também a gente deixa um tempinho para a gente fazer essa outra escolha, se todo mundo estiver de acordo. Tá? Vocês podem A gente faz sorteio, né? Vocês vão disponibilizar pra gente aquela tabelinha que fez quem está em cada rodízio, qual Já foi mandado. Não, mandado nas férias e de estágio, mas a Não, tabelinha foi mandado esse não? Direcionou foi os preceptores. Talvez tenha sido mandado, acho que foi mandado para os preceptores. Então, para todos os preceptores, eu peço passar e encaminhar para vocês também, que eu lembro que ela mandou, então os preceptores devem ter recebido. Preconceitos. Ou então para quem está na maternidade aqui. Não, acho que não, porque a maternidade só não recebeu nem a escala. Eu dei na mão ontem em papel, mas não dei ainda, não dei online. Tá bom? Se tem alguma dúvida com o Michael, dessas coisas, isso daqui é muito prático. Vocês, eu recomendo para vocês, cheguem em casa hoje ou amanhã ou no fim de semana. Tu viu que ele pegou ali um guiazinho.
procura, só tenta entrar, buscar, fazer uma pesquisa, ir atrás, porque vocês vão aprender isso usando no dia a dia. Então, se vocês não forem lá e fuçarem, vocês não vão aprender. Esquecer daqui um mês, 2 meses e atrás vai ficar mais difícil. Né? Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de lembrar. Interessante também que vocês vão estar meio que sendo, a partir do momento que tem que escrever sobre o assunto, vão ser meio que obrigados a aprender a fazer um tipo de revisão que vocês vão dar na prática. Né? Então, a partir do momento que vocês conseguem ler um artigo, ou pelo menos procurar no Dynamed, começar a usar o Dynamed na prática clínica. O principal da revisão que vocês vão fazer, o Dynamed já fez. Né? Já dá os resultados, as tabelas dos artigos, as conclusões de cada artigo. Então, lendo o Dynamed já está feita quase toda a revisão. Né? Então, só que eu acho que vale a pena exercitar e ir atrás das outras informações. Tá bom, então? Então, beleza. Nos vemos na quinta-feira que vem, vai ser aqui de novo, tá bom?